Oi, passamos juntos todas estas semanas e, como diz o Paulo, em meio a todos este engarrafamento de links que vocês estão recebendo, de módulo, de vídeos, de formações, de PPPs, de blocos de estudos, toda essa turbulência que vocês estão vivendo, e nós conseguimos chegar até aqui na penúltima semana de estudos desta formação continuada da Fundação Aperam Cesita. Nesta série que propõe, dentro do programa Melhoria da Qualidade do Ensino, trabalhar com essa pauta do sujeito antes do profissional. Então, gratidão a todos os secretários de educação, tanto do Vale do Jequitinhonha quanto de Timóteo e de todas as outras cidades também, que estão empenhando o máximo para que todos esses links dos vídeos cheguem a todos os profissionais. Já tem até uma estatística que diz que apenas 7% das pessoas que iniciam cursos na internet conseguem concluir porque acabam se dispersando. E vocês estão aí firmes e fortes, comentando, dando like, trocando link um com o outro. Então, muito obrigada por todo esse empenho de todos os profissionais, também da Fundação e também da Cesita, tanto no Jequitinhonha quanto lá no Vale do Aço, e também as outras que estão fazendo todo esse movimento. Nós focamos nessa linha de raciocínio em que, por incrível que pareça, nós falamos praticamente nada de plano de aula, nem de componentes curriculares, nem de competências específicas para cada componente curricular. Muito pelo contrário, focamos especificamente nesta linha mais filosófica, nessa linha mais que traz a poesia, a arte, a literatura, todo esse olhar socioemocional que a BNCC traz para nós, mostrando que é possível trabalhar a educação com este olhar mais humano e em busca desta felicidade, que ela é um trem ligeiro mesmo. Nós gostamos muito das colocações mais poéticas. Se nós pensarmos em Guimarães Rosa, ele fala da felicidade como uma travessia, não esperando que a felicidade seja lá quando nós chegarmos, mas esse percurso. E que essa felicidade também, olhada pelo Rubem Alves, ele diz, percebam o IP, e aí você vai entender o que é felicidade. O IP, ele não está florido todo o ano, ele tem a estação certa para florir e vai depender muito do clima, como vai estar naquela região, naquele tempo. Não é sempre que o IP vai florir exatamente do jeito que floriu da outra vez. Então, esses momentos de felicidades, feito que nós estamos vivendo aqui, assim como o Clóvis de Barros Filho também diz, ele compara a felicidade como a pamonha. Às vezes a gente está louco em busca de uma pamonha, come uma pamonha e fica saciado, e é muito gostoso e fica super feliz. Aí a gente quer comer outra pamonha, e aí a gente já começa a não gostar tanto quanto a primeira, a terceira a gente já começa a ficar meio enjoado, a quarta a gente já não está aguentando mais. E acontece isso muito na nossa vida em geral. Às vezes algo que é rápido impacta muito mais do que se fosse uma coisa tão demorada. Então, nós entendemos assim essa nossa série. Nós estamos caminhando para o finalzinho, nós amamos essa travessia com vocês, nós não enjoamos de vocês, esperamos que vocês também não tenham enjoado e que tudo isso floresça, tudo isso que nós conversamos aqui, despertamos, não aprofundamos em quase nada, mas falamos para que vocês possam pegar e pesquisar um pouco mais e talvez mais lá na frente nós aprofundarmos mais, mas que isso tudo floresça, feito um IP que nunca é exatamente do mesmo jeito todos os anos. E desejamos também que vocês estejam olhando-se no espelho e gostando do que vocês estão vendo, porque esse 2020 realmente foi desafiante. Então é preciso que nós tenhamos orgulho de tudo que nós conseguimos superar e organizar e preparar para o que está por vir, porque nós entendemos que os desafios eles estão apenas começando. Nós não sabemos como que será daqui para frente e esse daqui para frente vai requerer de nós
essa força toda que precisa muito da resiliência de cada um de nós para que a gente consiga ter esse equilíbrio e tomar as decisões que precisam ser tomadas. E para chegarmos nesse estágio de equilíbrio, nós temos que considerar essas 3 questões que nós trouxemos como tema para essa nossa reflexão de hoje, que é a fé, a unidade e o orgulho de estudar. Por que nós traduzimos isso em fé, unidade e orgulho de estudar? A fé relacionada com o quociente espiritual, a unidade com o quociente emocional e o orgulho de estudar com o quociente de inteligência. Em geral, nós consideramos, como um todo, não só no Brasil, mas para todo lado, se mede o QI, esse quociente de inteligência que vai mensurar o quanto nós sabemos. Isso vai estar muito relacionado com não só a sabedoria da aplicabilidade, mas o que eu sei por ter adquirido um diploma. E aí nós vamos conversando sobre isso porque isso cai por terra, porque o diploma ele não garante resultado nenhum. Então, a partir de agora, foi se acrescentando essa necessidade de considerar o quociente emocional e alguns estudos, não são todos, mas já tem muitos estudos maravilhosos que já sinalizam essa introdução do quociente espiritual. E é muito importante nós pensarmos nisso, porque se nós pensarmos que o quociente intelectual, ele sozinho, por si só, ele não consegue avançar, nós vamos entender a importância desse quociente emocional e do espiritual. Para o quociente emocional, eu gosto muito de usar um exemplo que um amigo meu diz, que ele retrata assim, quando nós falamos em unidade, porque nós falamos muito em união, né? União, nós precisamos estar unidos, a união faz a força. E ele compara a união com a unidade a um saco de laranja. E ele diz que união é quando é como a gente pega aquele saco de laranja, as laranjas estão todas unidas ali. Tudo apertadinha. Mas se o saco rasgar, as laranjas vão se espalhar. E aí ele compara, e é muito interessante pensar o seguinte: às vezes nós estamos tudo unidinho lá na escola, né? E aí acontece um problema, todo mundo esparrama. É como se fosse esse saco de laranja. A unidade não. A unidade é quando as laranjas são feitas o suco. O suco de laranja é uma unidade. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque esse quociente emocional, pensando no suco de laranja e não só nas laranjas unidas, ele vai entender que quando a gente se mistura, a gente vai ter que entender um ao outro, a gente virou um só. Então esse equilíbrio emocional, ele não é determinado pelo nosso grau de tranquilidade. Muito pelo contrário, às vezes a gente tem que ser mais forte. Jesus Cristo foi. Ele foi, chegou na igreja, esparramou os mercenários que estavam lá. Então, equilíbrio emocional não é só ficar quietinho e aceitar o que o outro está fazendo se estiver fazendo errado. Às vezes a gente tem que ser bravo. Por isso a gente falou desde a primeira aula aqui na série sobre a importância da gestão intra, eu comigo mesma, e a gestão interpessoal, eu com o outro. Se eu não tiver essa gestão intra e inter que nós falamos em todas as outras aulas, nós não vamos ter esse QE, que é o quociente emocional. E este quociente emocional, ele vai ter uma ajuda se nós tivermos esse quociente espiritual, que ele está relacionado não com a religião, mas relacionado com a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Cristo, para quem é cristão, mas a comunhão com o superior que nós devemos respeitar, e não é uma religião ou outra que vai definir esse quociente de espiritualidade. Já existem muitos estudos, e vocês pesquisem mais sobre isso, que fala do impacto da gratidão, mas não a gratidão de ficar só falando gratidão, mas a gratidão até pelos momentos difíceis que às vezes nós vivemos, porque nós aprendemos muito com eles. Então, este equilíbrio do QI, do QE e do QS, que é o quociente intelectual, quociente emocional e o quociente espiritual, este equilíbrio,
Quando nós entendemos a razão dos três e vamos atrelando, nós vamos conseguindo avançar para sermos esses resilientes que nós desejamos. Então nós entendemos que o QI está muito relacionado com o nosso racional. Eu sei que eu posso fazer isso porque eu estudei para aquilo e eu vou fazer aquilo. Eu tenho essa técnica, eu tenho esse direito, eu tenho um diploma, eu tenho um cargo, eu tenho uma função, isso é fato, mas isso não me garante resultados. Então eu preciso também fazer essa relação do consciente com o inconsciente. Eu quero, mas será que eu desejo mesmo fazer? Porque eu quero fazer isso, eu estou consciente que eu vou fazer isso, mas às vezes o meu medo não deixa eu fazer. Inconscientemente, eu não consigo fazer porque eu não consigo driblar os meus medos, eu não consigo administrar os julgamentos que as pessoas têm a meu respeito, ou eu não administro os insultos que as pessoas fazem com a gente, ou então com as falhas nossas, ou com as faltas, ou com as indiretas que mandam pra gente. Então, toda essa relação das emoções vão determinar se eu consigo aplicar racionalmente o que eu sei ou não. E estes dois vão precisar desse propósito, essa conexão com Deus, ou com o superior, ou com o universo, ou com a natureza, ou com o cosmos todo. Essa relação que eu preciso ter é que me dá a força, é que me dá a ideia. Sabe quando a gente tira uma coragem que a gente não sabe de onde? Esse não saber de onde que eu tirei isso é uma intuição que vem de tudo que a gente já ouviu, de tudo que a gente já estudou, da nossa conexão com Deus, com o cosmos, com o que quer que vocês acreditem. Isso tudo vai influenciar no comportamento. E esse comportamento vai influenciar no resultado. A OIT, a Organização Internacional de Trabalho, todo relatório que ela apresenta uma crescente de demissões individuais por questões comportamentais. Ou seja, a gente é contratado pelo nosso QI, pela nossa formação, pela nossa técnica, pela nossa habilidade de fazer algo, isso é QI, mas nós somos demitidos pela nossa dificuldade de relacionar com o outro, de ter empatia, de ter solidariedade, de saber agir em unidade, pensar em coletividade. Então, é muito sério isso. O último relatório da OIT diz que 78% das demissões individuais são pelo comportamento e não pela técnica. A pessoa sabe fazer, mas ela não sabe se comportar. E é muito difícil mesmo, é complexo, é complicadinho equilibrar esses três quocientes, porque a gente sempre está metendo o outro nas relações, no que a gente sente, em quem nós somos, no nosso comportamento de quociente emocional. Tem uma colocação do Freud que eu gosto muito, que ele fala que poucas são as pessoas que permanecem elas mesmas quando elas estão nas interações profissionais. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, você passa num concurso ou escolhe aquela escola para trabalhar. Daí você chega na escola e você é uma pessoa extremamente solidária. A moça da limpeza tá carregando uma caixa, você vai lá, ajuda ela, todo mundo olha, ninguém fala nada. Você vê um colega de professor também pegando uma caixa, você vai lá, ajuda, todo mundo olha, ninguém fala nada. Mas se o diretor da escola tá lá com uma caixa e você vai lá ajudar, todo mundo olha e fala: "Ih, chegou mais um puxa-saco". Percebam se isso não acontece. Então a gente deixa de ser a gente. Cheguei naquela escola, eu era solidária, e aí então o outro, porque o outro falou que eu era puxa-saco, eu deixei de ser solidária. Então eu deixo de ser eu mesma e passo a ser o que o outro quer que eu seja. Não ajudo ninguém. Percebem como que é realmente difícil? Ter o quociente emocional em alta. Porque se eu deixo de fazer o que eu sou, da forma que eu sou, eu começo a adoecer. Porque eu vou perdendo a minha personalidade. E na nossa relação espiritual, nós também colocamos o outro no meio. Por exemplo, muitos de nós dizemos assim: eu não vou na igreja porque tem tais e tais pessoas ali que me irritam. E
é o outro. Não que eu esteja defendendo a igreja ou não, a igreja ela sempre foi útil para muitas coisas, a antropologia explica isso, mas às vezes os louvores que tem na igreja, as luzes da igreja, o ambiente da igreja é um local favorável para ajudar você a fazer uma conexão, mas as pessoas que estão lá às vezes nos irritam e aí a gente não vai. Tá vendo como que a gente coloca o outro também? Tem até algumas pessoas que dizem assim, eu não congrego em igrejas, eu vou cada dia em uma, porque aí eu não conheço ninguém, cada uma num bairro. Quer dizer, a pessoa está tentando uma estratégia para ter uma conexão com o espiritual, de forma que não permita que o outro esteja ali impedindo que esse processo aconteça. Então, esta falta do quociente emocional com a falta do quociente espiritual vai impactar no quociente intelectual também, porque às vezes você sabe resolver uma coisa e não consegue resolver, esquece de tanta raiva que tá de outras coisas, ou então erra sequencialmente várias vezes, porque nós vivemos num mundo muito competitivo, num mundo em que a disputa é muito grande, em que tem realmente uma inveja pairando, e aí que a gente às vezes fica com vergonha de se expor. Vergonha por quê? Porque o outro, então, em qualquer dos quocientes, a gente está sempre colocando o outro. E nós queremos chamar a atenção aqui que de repente esse outro não é o outro, outra pessoa. Às vezes esse outro é a nossa própria mente, que mente para nós o tempo inteiro. Essa mente, eu vou dar um exemplo que é um exemplo bem clássico na psicanálise. Vou usar. Quando eu era criança, brincando com os exemplos. Vamos supor que quando eu era criança, eu fui numa festa com a minha mãe e aí eu fui lá e peguei um brigadeiro escondido antes da hora. Aí uma senhora foi e contou para minha mãe. E aí a minha mãe me bateu. E aí eu fiquei com muita raiva da minha mãe, mas eu não podia ficar com raiva da minha mãe porque a minha mãe é minha mãe. E aí, inconscientemente, os mecanismos de defesa do meu ego transferem aquela raiva que eu fiquei da minha mãe porque minha mãe me bateu naquela mulher. E eu cresço, mas a imagem daquela mulher, o que eu vi nela, a sobrancelha dela talvez, ou a voz dela que eu ouvi, ou a boca, o jeito de falar, ou o jeito dela andar, essas características que os meus sentidos captaram fizeram com que o meu cérebro criasse um mapa mental para ficar com medo destas pessoas, porque elas remetem a um apanhar daquela época da infância que eu guardei na minha memória e que eu já esqueci, mas a minha memória não esqueceu. Então, às vezes eu vejo alguém, já aconteceu isso com todos vocês, às vezes a gente olha para alguém e odeia a pessoa e depois a gente passa a amar aquela pessoa vira a melhor amiga da gente. Ou então o contrário, você olha para aquela pessoa e adora, é maravilhosa, e depois ela é o demônio. Porque do mesmo jeito que a gente guarda memórias ruins, a gente guarda memórias boas com as características que o nosso cérebro vai fazendo esses mapas mentais. Então nós não podemos entender que tudo que a gente viu de imediato no que o outro está falando é contra a gente, ou é ruim para a gente. Para que nós tenhamos esses três quocientes equilibrados, a gente tem que, vou falar a mesma frase que eu falei no primeiro vídeo, sair de cena e olhar de cima, assim, olhar de fora. O Freud, ele tem até uma frase que ele diz o seguinte: não vá dizendo que você ama uma pessoa ou odeia antes de ter mais ou menos uns 6 contatos. Porque às vezes o primeiro foi aquela imagem da infância, você não gostou. O segundo, você começa, não é bem assim. O terceiro, não, nossa, aquela primeira impressão que eu tive, nada a ver. Porque aí já são as novas conexões, lembra dos neurônios, buscando outras informações. E estas informações, elas vão tirando aquelas memórias de proteção que nós tínhamos feito lá na infância. Então, para nós conseguirmos equilibrar estes 3 quocientes, nós temos que relembrar algumas coisas da nossa infância. Nós temos muita dificuldade de confiar nas pessoas porque nós fomos criados assim. Não confie em estranhos. Só que isso era quando a gente era criança, o que era perigoso. Agora que nós somos adultos, nós precisamos fazer análises melhores do que não confie em ninguém. Às vezes a gente está andando na rua com medo de alguém
assaltar a gente, fazer algo de ruim com a gente. E eu sempre me pego pensando assim, que bobagem é essa? E se essa pessoa também estiver com medo de mim? Sabe, são uns medos bobos de criança que às vezes a gente tem. E às vezes, por esses medos e por essas decepções que nós tivemos, não só na infância, decepções no dia a dia mesmo, nós vamos deixando de confiar. E às vezes, se nós não confiarmos em ninguém, nós perdemos a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Então, esses contatos que a gente tem, a gente precisa observar mais, porque às vezes não é tanto o outro, somos nós mesmos que olhamos o outro com um olhar mais protegido da infância. E às vezes não, às vezes a gente se deixa influenciar pelos outros sim, porque tem uns outros muito ruins mesmo e maus. Às vezes, por exemplo, você tem um contato com uma pessoa, gosta daquela pessoa, daí vem outra que conhecia aquela pessoa antes e fala assim, não confia nessa pessoa porque ela 10 anos atrás fez isso, isso, isso. Gente, 10 anos atrás a gente era outras pessoas. Eu, por exemplo, sou outra pessoa. Eu, 10 anos atrás, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo hoje? Estava brigando sobre política, sabe? E hoje eu me envergonho de algumas coisas, mas é da maturidade que a gente vai crescendo. Então, se você me conhece de 10 anos atrás, não conhece. Você também. Se você conhece alguém ou se conhecia de 10 anos, analisa direitinho porque você já mudou muito. Então, essas coisas que ficam na nossa mente vão desequilibrando o nosso equilíbrio destes quocientes e o outro também nos influencia a desequilibrar. Então, não bastasse a nossa própria mente, o outro também nos desequilibra. Então tem uma dica poderosa que eu gosto muito, que é a chave tá no nosso coração, na nossa intuição. Quando a gente apura, sabe? Quando apura bem os nossos sentidos, quando você tem uma ideia, tem uma sensação, tem uma emoção, aquilo é do coração, é o que nós estamos sentindo, assim, é bem espiritual isso. Com ideia é mais fácil de pensar, de analisar. Você teve uma ideia e essa ideia é maravilhosa e vai dar tudo certo. Aí de repente a sua mente, será que vai dar certo? Não, mas eu acho que não. E vai colocando dúvida, vai colocando dúvida, vai colocando dúvida e aí você não faz. Aí você volta atrás. Então o ideal é ouvir mais o coração, respirar. Quando a gente respira, oxigena o cérebro começa a pensar melhor. Se a gente estiver muito agitado e toma decisão, a gente vai tomar uma decisão errada, a gente vai embater com o outro ou a gente vai atrás do outro. O Edgar Morin, ele tem uma colocação num dos livros dele que eu amo, que ele fala que a gente precisa aprender a dialogar com as incertezas, porque a vida ela é cheia de verdades absolutas que mudam o tempo inteiro. É muito interessante. Verdades absolutas que mudam o tempo inteiro. Então é melhor nós ficarmos com as nossas incertezas do que com as nossas verdades. E é aí que eu digo para vocês que a complexidade ela aumenta sim, porque a intuição do coração pode parecer te dar uma certeza, mas a dúvida que a cabeça põe, né, a mente põe, é que pode te ajudar a solucionar. Então, é no momento de paz, de calmaria, que nós vamos entender se aquilo é intuição mesmo, ou se aquilo era uma verdade que eu ficava, é assim que eu sou e que eu penso e eu não vou mudar. Então nós precisamos fazer esse exercício o tempo inteiro. Essa travessia que o Guimarães Rosa fala, é uma travessia de pensar assim, quando tiver um problema e você percebe que está desequilibrando, ao invés de você ficar pensando assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Troca. O que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo comigo? O que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo comigo? Porque aí você tira aquela pressão, né, de dificuldade e coloca de aprendizagem. Às vezes a nossa dificuldade de resolução é só porque a gente dormiu mal, é só porque o nosso intestino está preso, é só porque a gente está muito descrente, com falta de fé. E isso tudo está relacionado? Tá.
Quando eu estou descrente, eu não sei qual que é o meu propósito. O que eu estou fazendo aqui? Porque esse quociente espiritual, ele está muito relacionado com o propósito. Só de você pensar, gente, é um milagre a vida. Eu estou aqui e eu sou algo e eu devo ser útil para alguma coisa. Isso já é o quociente espiritual. Eu estou me conectando com alguma coisa que é superior a mim e que me criou. Então, quando eu começo a acreditar que eu tenho uma utilidade, eu começo a perceber o meu propósito aqui. Então, eu já começo a ajudar também o meu quociente emocional para eu saber resolver as coisas, para eu tomar decisões racionais, que é o meu quociente intelectual. Às vezes, se eu comi mal e eu tô enfesada, como eu sempre gosto de falar, né? O meu segundo cérebro, que é o meu intestino, vai fazer com que a minha cabeça fique pesada e eu vou dormir pouco. Se eu durmo pouco, eu acordo no outro dia pior e eu afasto das pessoas. Então, todo esse reflexo vem a depressão, vem a ansiedade, vem a fibromialgia. O que é a fibromialgia? Aquela dor no corpo, que você faz aquele monte de exame e não consegue identificar o que é, as pessoas nem acreditam que você está doente. Mas é a falta de substâncias que o nosso corpo precisa, que são produzidas pelo sorriso, pela atividade física, por essa gratidão da vida, esse contato com a natureza, com o ânimo que nós temos. Então, substâncias que não são produzidas vão fazendo o nosso corpo ficar doente. E aí a fibromialgia ataca o nosso corpo e as dores são insuportáveis. Daí pronto, desequilibrou o quociente intelectual com o quociente emocional, com o quociente espiritual, aquele povo que está com ele desequilibrado, que é mais sombra do que luz, vai querer apagar a nossa luz. E aí é um processo inconsciente. A pessoa que está na escuridão, ela não tem culpa, ela não faz por maldade, ela não consegue se encontrar. Então, quando eu permito que ela, com aquela sombra, entre na minha vida, eu vou impedir que a minha vida flua. Eu vou dar um exemplo que vocês sabem que eu amo exemplo. Todos os dias que são postados os vídeos aqui no canal, vocês podem até ver, esse já deve até ter também. Tem uma chuva de comentários maravilhosos. Gratidão para todos esses comentários. Eu não consigo responder porque não dá tempo e vocês sabem que eu não sou boa de resumo, mas eu amo todos, eu leio, me emociono, é aquela coisa mais linda do mundo, mas sempre tem um para ir lá e dar o dislike, né, que é o não gostei. Dia desses foi muito engraçado, foi postado 18 horas, 18h01, a pessoa foi lá e colocou não gostei. Nem ouviu, a pessoa nem ouviu. A pessoa ocupa aí todos os dias no canal para ir lá e falar não gostei. Então, se você entende que essa pessoa tá no curso dela, que a vida dela tá fluindo na reclamação e que a sua vida tá fluindo paralela, na gratidão, no amor, no foco no que é bom, você consegue ir. Mas se você entrar no curso dela, embanana tudo. E aí você não dorme, você não come bem, você não equilibra o seu QI, QE e QS. Então, deixar a vida fluir é administrar isso. Não é deixar a vida me levar, é administrar, é não se envolver com as coisas que vão acontecendo. É vir ao mundo como nós viemos para servir e agradecer o outro que serve. Quando a gente acende uma luz, alguém trabalhou que a gente nem sabe para que essa luz fosse acesa. Eu gosto muito de um exemplo, desde quando eu era criança, lá na catequese ainda, que as catequistas ensinavam assim, e aí Deus criou e achou que era bom. Eu falava, que massa, né? Ele criou e contemplou que o que ele fez é bom. Então nós temos que fazer, isso é uma gratidão à vida, né? É você vir com um talento e mesmo que o outro não goste, você que é a imagem e semelhança de Deus, gostar daquilo que você fez. É perceber que você consegue ser melhor a cada dia. Nesse período que nós estamos mais em casa, eu fico observando. E nós, sempre quando nós vamos às cidades, os presentes que nós mais ganhamos são flores.
E eu sempre levo para a mãe cuidar, porque eu sempre penso, não, eu não sou boa de cuidar. E agora, aqui nesse período, as nossas plantas estão todas lindas. Eu fico, meu Deus, como é bom cuidar das plantas. Eu não sabia cuidar disso. É uma coisa que eu melhorei. Como é que eu não vou vibrar? Como é que eu não vou achar que esse ano eu não melhorei? No entanto, se eu não estou vendo o que é bom, eu preciso parar, respirar e me conectar comigo mesma. Eu preciso entender como que eu estou reagindo às minhas emoções. Eu estou reagindo ou eu estou analisando e agindo? Se eu estou agindo, administrando, o meu que é o quociente emocional, está equilibrado. Se eu me sinto grata, conectada com a natureza, me sinto bem e me sinto capaz de ser a imagem e semelhança de Deus, porque nós fomos criados assim, eu estou com o meu equilíbrio do QS bacana, que é o meu quociente espiritual. E se eu consigo decidir com racionalidade, eu não fico afoita, ou eu não fico choramingando, eu consigo decidir com firmeza, o meu quociente intelectual também está equilibrado. Eu sei e eu consigo resolver. Eu estou equilibrado. É isso. Parece simples falando assim, mas quando a gente vai para a prática não é tão simples. Mas saber que você é bom, que a educação é boa, que os alunos são bons, que a família é boa, que essa unidade precisa existir e que eu posso contribuir para que isso aconteça, vai me deixar em equilíbrio. E aí, se o outro vier em desequilíbrio, eu não só não vou desequilibrar, como eu vou ajudá-lo a equilibrar também. Este é o caminho. E é isso que nós temos que tentar todo dia, porque o desafio é na travessia. Ninguém garante que lá, em algum lugar, algum dia, vai ser perfeito. São umas pequenas pamonhas por dia, ou por semana, ou por mês, que nós vamos ter a felicidade. Então é isso, meus amigos. Percebam que eu tô com uma carinha de que eu não tô querendo ir embora, né? Mas é chegada a hora e eu tenho 3 avisos para dizer para vocês. Primeiro, sinta orgulho de estudar. Mostre que você é sim um estudioso, a educação precisa de você. Vai lá nas suas fotos da faculdade, vai nas fotos dos congressos, posta que está assistindo a série, mostre para o outro que você tem orgulho de ser a pessoa estudiosa que é. Outro aviso, certificados na próxima aula, que será na segunda-feira, a última nossa, e esse é o 3º aviso. Vai estar eu e o Paulo junto para encerrar a série. Como nós começamos, nós vamos encerrar a série informando sobre os certificados. O certificado que é um certificado de participação, mas que convida vocês a continuarem estudando. Então estes são os 3 avisos. Esperamos vocês na segunda, daremos as instruções sobre o certificado e tenham orgulho de continuar estudando, porque estudar é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Estudar tanto a teoria da nossa profissão, quanto a filosofia, a arte, a literatura de ser quem nós somos. Somente assim a gente vai conseguir fazer essa travessia com mais qualidade e tranquilidade, liberdade e felicidade. Comenta aí se vocês gostaram da série, se foi válido, se vocês já estão aplicando. Compartilha esses vídeos para os outros e ajuda puxando a orelha de quem está com as aulas atrasadas para que todos vocês consigam receber o certificado no final também, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até a próxima segunda-feira, nosso último encontro da série Competências Socioemocionais e Cultura Digital, esta nova educação que vai precisar muito de nós todos em unidade.